gente, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo, nesse canal maravilhoso chamado Canal Leca Raine. Eu mesma, sou euzinha mesmo. E eu falo sempre de muitas coisas aqui nesse canal, mas todas se convertem numa coisa só: tentar ajudar aquelas pessoas, né? Tentar ajudar toda a gente que passa por uma série de constrangimentos e nem sabe que isso pode ser, na medida do possível, né, melhorado, corrigido. É isso aí. Então, todas essas conversas visam isso. Quando a gente não passa por determinado problema, é muito fácil para a gente não tomar pé da situação, né? Não se tocar mesmo, nem saber que existe. Mas existem uma série de transtornos e de adoecimentos mentais que realmente dificultam muito a vida da pessoa. E hoje nós vamos falar sobre o narcisismo. O narcisismo que pode ser dos pais para com os filhos, como também pode ser dos filhos para com os pais. Bom, gente, o termo narcisismo, como a gente conhece hoje, ele teve uma origem na mitologia grega, que muitos devem conhecer a história do Narciso. Narciso se achava tão lindo, tão belo, tão maravilhoso, mas na verdade ele nunca tinha visto, né? Não existia espelho, ou sei lá, ele não tinha espelho em casa, e ele se viu refletido nas águas do rio, um rio límpido, caudaloso, aquela água limpinha. Então ele viu ali perfeitamente o seu retrato. Quando ele percebeu que aquele reflexo era de si próprio, nossa, ele se perdeu em devaneios e começou a ficar olhando, 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 e cada vez mais se aproximando da borda do rio, tanto que ele se distraiu, caiu no rio e morreu afogado. Então, disse, né, que o narcisista, ele só enxerga a si próprio, ele não consegue enxergar as outras pessoas. E o transtorno, que a gente vai falar isso, justamente o transtorno narcisista, né, o transtorno de personalidade narcisista, ele vem daí, dessa maneira peculiar que as pessoas, essas pessoas que são narcisistas, têm de se enxergar em relação a si próprio, ao mundo e às outras pessoas. Pois bem, o narcisista, ele tem uma dificuldade muito, mas muito grande de sentir empatia pelos outros, de se colocar no lugar dos outros. Ele não consegue enxergar além de si, das suas próprias necessidades ou daquilo que ele acha que é uma necessidade. Porque o narcisista, ele vive meio que num mundo de fantasia criado por ele, onde tudo que ele faz é mais perfeito do que o dos outros, tudo que ele faz é mais bem feito, é mais valorizado, é mais especial. Então, o narcisista, a pessoa narcisista, ela não enxerga o outro à medida em que ela tanto está preocupada consigo mesma, com o que ela acredita que seja a realidade, a verdade. Ela não acredita que ela não seja uma pessoa especial, que ela não tenha dotes diferentes, a serem elogiados, cobiçados. O narcisista, ele sempre acha que a outra pessoa sente inveja dele, porque ele realmente acredita que ele possui dons especiais, ferramentas especiais de interação, coisa que ele realmente não tem. Pelo contrário, a interação social é bem deficiente entre as pessoas, essas pessoas narcisistas. Porque justamente pela falta de empatia que ela tem pelo outro. Se ela não consegue se colocar no local do outro, no lugar do outro, ajudar o outro, se ela não consegue estender a mão quando ela é solicitada,
Então, é claro que esse relacionamento ele vai ficando enfraquecido. Passa a ser um relacionamento muito assim de fachada, vamos dizer. Porque a amizade de verdade, nós sabemos, o amigo de verdade é para as horas boas, para as horas ruins, né? E principalmente o bom amigo, o nosso melhor amigo, é aquele que vibra de alegria, de felicidade com o nosso sucesso. Cada vez que a gente sobe um degrau na vida, na carreira, enfim, se casa, o amigo de verdade fica muito feliz por você. E o narcisista não, pelo contrário, ele vai pensar o seguinte: se ele conseguiu, por que que eu não tenho? Por que que eu não consigo? Se eu sou melhor do que ele, se eu sou mais especial do que ele. Então tá, vocês devem estar se perguntando de onde que veio o narcisismo? Por que que uma pessoa se torna narcisista? Normalmente, isso acontece em pessoas cuja infância foi bem complicada. Um dos pais também era narcisista, ou ambos os pais eram narcisistas, e não olhavam para essa criança, não enxergavam a necessidade que essa criança tinha de proteção, de carinho, de apoio. E esse apoio não veio, essa proteção não veio. Às vezes esse carinho até veio, mas veio de uma forma não saudável, que seria aquele carinho, digamos assim, que a mãe dispensa ao filho desde que o filho faça aquilo que ela quer. Que o pai recompense o seu filho, empreste o carro, pode sair, pode passear, desde que o filho faça o que ele quer. Então, isso é bem complicado. As pessoas que vêm desses lares desestruturados, elas têm uma dificuldade de compreender, na verdade, o porquê que elas não são aceitas, porque elas se sentem abandonadas, que de certa forma são abandonadas. Então, o que é que ela faz? Ela faz justamente a mesma coisa que fizeram com ela. Ela passa a viver num mundo onde ah, os bens materiais, a aparência, ah, os elogios, os prêmios, os certificados, tem assim uma importância absurda. Um doutor antes do nome quer dizer tudo. Aliás, essas pessoas, elas costumam avaliar e avaliar muito bem aquelas pessoas do seu círculo que podem oferecer a ela algo assim, em relação a prestígio, em relação a elogios, em relação a fazer, dar presentes, fazer com que ela se sinta bem, porque é uma busca insaciável de bem-estar, de se sentir bem. E como ela se sente bem sendo valorizada, as pessoas que ela acredita que a valorizam são mais interessantes. E aí essas pessoas normalmente elas são interessantes por quê? Ou porque elas têm dinheiro, ou porque elas têm uma posição social, ou porque elas têm um DR antes do nome, né? Aí entram os advogados, os médicos, todas aquelas pessoas que o narcisista acha que merecem mais do que a si própria, o que é um milagre, né? Alguém merecer algo além dela própria. Mas essas pessoas têm um certificado, digamos assim, que as coloca numa posição privilegiada. É claro que o contrário também acontece. As pessoas mais humildes, mais simples, as pessoas que não conseguem, que o narcisista acha que não tem nada para lhe oferecer,
essas pessoas são deixadas de lado, são meios que colocadas no escanteio. E assim é vida que segue. A fantasia que o narcisista vive, ela é uma fantasia assim de brilho, de beleza, de poder que ele não tem. Ele tem um mundinho próprio onde ele vive ali, crente que ele é realmente a cereja do bolo, o último biscoito do pacote, e que quem não enxerga isso, não consegue enxergar isso, é porque está fora, sabe? Essa pessoa não consegue. Como que ela não consegue ver o tanto que eu sou boa, o tanto que eu sou bondosa? Essa pessoa, ela se acha única e especial. E as demais pessoas não estão à sua altura. Ela exige uma admiração excessiva. Se ela, por exemplo, termina um curso superior, uma faculdade qualquer, ela quer muitos elogios, ela quer que as pessoas digam que aquilo é maravilhoso, que aquilo foi essencial, fundamental para a vida dela. Essa admiração e esse agradecimento que as pessoas ao redor têm que dar, né? No caso dos pais, ou de um pai ou de uma mãe narcisista, essa admiração, esse agradecimento, essa admiração, esse agradecimento todo, ele cansa porque a pessoa acaba se cansando de tanto elogiar, de tanto dizer que foi o melhor almoço da vida dela, de tanto dizer que foi um passeio extraordinário aquele que o narcisista lhe proporcionou. Então, isso vai, como eu falei antes, isso vai fragilizando as relações, vai fazendo com que o narcisista ele acabe ficando meio que numa bolha. Existem dois tipos de pessoas com narcisismo. Tem as pessoas que aceitam, que percebem, caso elas sejam interpeladas a respeito. Não, fulano, é difícil a nossa convivência por isso, isso e isso. Eu acho que você precisa de um terapeuta, você precisa procurar ajuda. Existem, a partir desse momento, dois tipos de narcisistas. O que aceita e realmente vai para a terapia e tenta entender, afinal de contas, o que há de errado consigo. E também tem aquele que nega, não, eu não preciso, eu sou ótimo, eu sou melhor, eu sou espetacular, eu sou melhor que todo mundo. E você é que é uma pessoa que me persegue, que tem inveja de mim, que gostaria de estar no meu lugar, e por isso você está inventando essa coisa de terapia. Essas pessoas, normalmente, elas não acreditam no processo terapêutico, no atendimento psicológico ou psiquiátrico, como solução de questões mentais. Elas costumam enxergar a saúde mental como algo menor, como um detalhe apenas, que não é necessário a pessoa ter uma participação, tentar mudar, optar por mudanças. Ela não consegue enxergar isso. Então, essa pessoa que ela não é empática, né? Vamos falar, por exemplo, de um patrão, né? Que um empregado chega e fala que a sua casa foi alagada na cheia, choveu muito, sua casa foi alagada. Ele não presta atenção, ele simplesmente ele quer saber se o empregado vai chegar na hora, se vai trabalhar, se vai cumprir seu horário, se vai pagar os dias não trabalhados. Então, vem muito isso aí, dessa aplicação, digamos assim, das regras, das leis trabalhistas, em detrimento do humano, não é? Do que a gente sente quando a gente vê o sofrimento de uma outra pessoa, né? Ser humano, ser empático,
ser caridoso no sentido real da palavra, né? Caridade não é esmola, caridade é você dar um pouco do que você tem para uma pessoa. Isso é caridade, é você tirar daquilo que você tem e dar para aquele que necessita mais do que você, né? Diferente da esmola, que é aquela sobra, né? Aquilo ali que você não vai usar, você dá de esmola, ou aquela moedinha que não vai fazer falta no seu orçamento, você deixa ali só para dar de esmola. Então é isso, falta essa humanidade, essa visão da outra pessoa como um ser humano com problemas que precisa de ajuda. E essa ajuda não vem nunca. A não ser que, como eu disse, a pessoa comece um tratamento, comece a ver a si próprio, o seu comportamento, a sua maneira de ser, como algo que precisa ser mudado. E isso aí eu acredito que é o melhor dos melhores das situações. Imagina o filho, né, que vê o seu pai tentando se melhorar, a sua mãe tentando se melhorar, e de repente até se transformando em uma outra pessoa mais presente, mais carinhosa, mais empática, mais ligada às suas necessidades de criança, né? Porque acontece muito também da criança, filha de pais narcisistas, meio que assumir o papel de cuidar da parte emocional, afetiva da pessoa que cuida dela, no caso os pais. É como se ela fosse responsável. A pessoa chega nervosa em casa, gritando, e ela acha assim, ai, a culpa é minha, deixa eu ficar calado, eu não vou falar nada, ou se esconder, ou se houver um atrito, se recolher, não falar o que pensa. Normalmente, os pais falam, tem vez e voz, e a criança, ela fica muito calada, ela é diferente dessa criança que se desenvolve com criatividade, com liberdade. Dá para perceber, quando você ouve uma criança falando, você consegue perceber a diferença, né? Quando ela brinca, quando ela é uma criança saudável, quando eu estou falando aqui, não, o dinheiro não interfere, a liberdade, o carinho, o amor é muito mais importante do que o brinquedo que uma criança possa ganhar, mas de que adianta se ela não tem vez e voz, se ela não pode falar o que ela pensa? Então, nenhum brinquedo do mundo vai ser capaz de suprir isso. Uma das atitudes comuns do narcisista é a arrogância, né? Ele realmente trata os outros com muita severidade, às vezes com desprezo, às vezes com descrença. Eu não creio que essa pessoa vai chegar além, vai fazer alguma coisa da vida dela. Eu não creio que ela vai ser capaz de fazer isso ou aquilo. E muitas pessoas narcisistas se decepcionam, porque lá na frente elas encontram naquela criança que ela não via nada, justamente aquilo que ela tanto valoriza, um DR, uma situação financeira boa, um carro bom. Então, ela mesma, ela observa que aquela pessoa seguiu adiante. Mas, infelizmente, muitas não se tocam, né? Falar, foi uma sorte que fulano teve de ficar bem de vida, de passar num concurso bom, foi uma sorte. Nada é trabalho, nada é dedicação, nada é estudo, né? Porque o próprio estudo do narcisista, a própria busca por conhecimentos, ela fica muito aquém do que seria possível, né? Porque se eu já sou perfeito, por que eu tenho que estudar mais? Se eu me formei na faculdade e fulano nem formado ganha mais do que eu, que absurdo é esse? Então, assim,
um curso superior não quer dizer nada, porque no meu caso era para eu estar lá nos patamares da glória e da honra para sempre. Gente, compreender esse assunto é importante. Aliás, todos os assuntos da vida que eu venho sempre falando aqui no canal, todos os assuntos, todos os temas que nos dizem respeito, esses temas nos dizem respeito, como que eu vou dizer, de uma forma que acaba chegando até nós mais tarde, ou seja, pela profissão que se escolhe, ou porque se escolhe ser um psicólogo, ou porque se escolhe ser um terapeuta ocupacional, se escolhe ser um médico, um enfermeiro, enfim, pessoas que vão lidar com essas questões, ou se simplesmente eu escolho fazer administração e eu vou ser um CEO, um chefe de departamento, eu preciso ter esse olhar ao próximo, senão eu não consigo chegar a lugar nenhum. Senão as pessoas que fazem parte da minha equipe, elas não vão conseguir trabalhar comigo. Então, daí a importância da gente conseguir se informar, compreender e, se for preciso, atuar assim, no sentido de, olha, fulano, isso não está bem certo, isso que você está falando não é bem coerente. É claro que nesse momento você vai usar do seu livre-arbítrio. Quem é que quer também enfrentar uma fera, né? Que só acredita em si mesmo. Mas é saindo do comum, é saindo. Agora eu vou falar uma coisa que já virou até clichê, é saindo da nossa zona de conforto que a gente consegue chegar a degraus mais altos, degraus da escala humana, que eu quero dizer, né? Não é degraus da carreira ou da fama ou do sucesso, não é nada disso. Eu estou falando de degraus na escalada humana, quer dizer, eu vou conseguir passar aos meus filhos, eu vou conseguir transmitir às novas gerações coisas saudáveis, modos de ser saudáveis, que vão ser muito importantes para esses meus descendentes. Então, é importante identificar essas características, né, do narcisista, né? Saber que esse perfil é de alguém que lida com um problema muito sério, porque no fundo o narcisista, gente, ele é um insatisfeito. Ele não consegue completar esse vazio que ele tem, esse estar bem consigo mesmo, que ele não consegue. Se ele não consegue estar bem consigo mesmo, então o que ele precisa? Ele precisa meio que fingir que ele se dá bem com todo mundo, que ele é amado, querido pelo seu potencial, pelo seu poder, por tudo que ele tem de bom. É uma incongruência muito grande, gente. Como eu falei para vocês, no campo familiar, né, dentro de uma família, tanto podem existir pais narcisistas e mães narcisistas, ou ambos narcisistas, o filho se tornar narcisista, ou então o filho assumir justamente a postura contrária. Mas isso aí seria tema para um outro vídeo, que seria o filho fazer exatamente o contrário do que ele viu em seus pais, né? Seria uma posição antagônica, né? Uma forma também de defesa de tudo aquilo a que ele foi submetido na infância. Normalmente, os narcisistas, eles cresceram em lares abusivos, em lares em que eles não se sentiam importantes, que eles não recebiam o carinho que eles necessitavam para crescerem fortes e saudáveis. Eles não tiveram, digamos assim, exemplos positivos a seguir, e tudo isso acaba por justamente, né, acabar disseminando o narcisismo.
os componentes negativos de qualquer comportamento, né, humano, eles têm que ser combatidos e não esquecidos, deixados de lado. Ah, deixa para lá, eu vou aguentar. Mas, como a gente sabe que muitas vezes se trata de crianças e adolescentes, né, que são as maiores vítimas dessa, digamos assim, do narcisismo familiar, então elas têm pouco ou nenhuma defesa. Aí é o que eu falei, se torna uma criança calada, muitas vezes tímida e muitas vezes cheia de opiniões, porque ela sabe observar, mas ela não fala. Ela jamais terá coragem de emitir essas opiniões que vão contra aquilo o que os pais dela pensam. Só para encerrar, o diagnóstico do narcisismo, ele tem que ser feito por profissionais que trabalham na área da saúde mental. É um transtorno que faz parte da relação do DSM-5, que é onde estão relacionadas todas as doenças psicopatológicas, e precisa ser, sim, combatido e enfrentado. E a terapia, seja para a pessoa que é narcisista, seja para a pessoa que passa por isso, que enfrenta o narcisismo em casa, a terapia é de suma importância, é muito importante. Um terapeuta acompanhar, avaliar, né, acompanhar e ensinar, orientar novas ações que possam ser tomadas pela pessoa em sofrimento. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o narcisismo. Eu espero que tenha, para quem nunca ouviu falar sobre, tenha sido uma luz, né, de algo novo. E para quem já conhece, já viveu isso na pele, para quem já ouviu casos relacionados ou conhece algum amigo, algum parente que passa por isso, que é narcisista ou que tem pais narcisistas, por favor, comente aqui embaixo para mim. Isso vai enriquecer muito, muito o nosso canal. Nós vamos conseguir abordar outros lados do narcisismo e de outras questões também mentais, lembrando sempre que tudo tem que passar pelo diagnóstico de um profissional da saúde mental. É isso, eu te desejo toda sorte, paz do mundo e vamos seguindo. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Um prazer enorme estar com vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.